Olá, seja bem-vindo ao canal Excel Online Brasil. Eu sou o Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, modelagem de dados e plataformas de Business Intelligence. E hoje eu vou falar com vocês sobre o uso da função desloque unido ao recurso maravilhoso, fantástico, que são as tabelas dinâmicas. Quem vive sem tabela dinâmica? Eu não tenho um dia da minha vida que eu não faço uma tabela dinâmica. Eu faço tabela dinâmica aos domingos, pela manhã, tomando um café. É excelente. Nossa, a tabela dinâmica é vida. E isso com o desloque fica algo muito mais potente, mais objetivo, mais dinâmico. Você vai ver a vantagem disso de imediato. E não se esquece, já dá um like no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação também. E se inscreve aí no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você, para continuar aguçando a sua curiosidade aí no Microsoft Excel e manter sua curva de aprendizado sempre lá em cima. Me acompanha aqui, é jogo rápido, você vai ver que bacana trabalhar com esse recurso. Nós temos aqui uma base pequena, bem simples mesmo para facilitar a interpretação de vocês. Se nós formos criar uma tabela dinâmica com ela, clica em uma célula qualquer, inserir, não precisa selecionar tudo, tá? Pega só uma célula. Inserir, grupo tabelas, tabela dinâmica. Vou clicar aqui mesmo, criar aqui, planilha existente, vou clicar aqui em H1. Pronto, ok. Aqui é o espaço, eu vou então colocar faturamento por unidade. Unidade, faturamento. Pronto. Eu não resisto, eu preciso formatar, senão... Pronto. Está feita a minha dinâmica. Maravilha? O que acontece? Muitas vezes você trabalha com relatórios, vamos supor que essa base aqui eu atualize ela todos os dias. Todos os dias. Então hoje ela ficou desse jeito, amanhã eu vou receber mais registros que eu quero colocar aqui na dinâmica. Então, por exemplo, eu vou simplesmente copiar e colar, tá? Ctrl C, vou colocar aqui embaixo. Coloquei mais informação aqui que eu recebi no dia seguinte. E eu estou vendo que isso não está retratado na minha dinâmica. Somando o faturamento aqui, nós temos 411.624. Se fizer uma soma aqui, mais fácil, 411.624. E aqui está dando 137.208. Há quem diga que é só atualizar. Poderia ser isso, se nós estivéssemos utilizando o desloque. Aqui em análise de tabela dinâmica, essas duas guias, lembrando, elas só vão aparecer se você estiver clicando na tabela dinâmica. Se você clicar aqui fora, não aparece nada, tá? Então atenção a isso. Clica na dinâmica, vai aparecer aqui as duas guias, análise de tabela dinâmica. Se eu clicar em atualizar, nada acontece. Porque qual é o problema? A base da dinâmica é diferente. É claro, você vai me dizer que poderia estar utilizando tabela especial. O que é uma tabela especial? Você pega essa tabela aqui, e você formata ela como tabela. Aqui na página inicial, formata como tabela, e isso cria toda uma dimensão diferente de dinamismo do tamanho de tabela, para cálculos, tá? Só que também te deixa mais amarrado quando o assunto for macros. Quando você for trabalhar com macros e com a sua base, ele tende a limitar um pouquinho as coisas. Por isso que eu, particularmente, eu evito trabalhar com esse tipo de tabela aqui. A não ser no caso de vínculo, Se você vai vincular, fazer algumas amarrações de banco de dados, de chave, Uma chave de uma tabela com outra tabela. Para isso eu acho bem bacana trabalhar assim, fazer uma dinâmica mais desenvolta, Fica bem mais legal. Agora, para o dia a dia, eu prefiro trabalhar com o desloque. Então, o que seria o normal fazer aqui para poder trazer esses 411 aqui para a dinâmica? Análise de tabela dinâmica, alterar fonte de dados, grupo dados, alterar fonte de dados. Ele mostra aqui a seleção original. Deixa eu clicar aqui de novo. Essa era a seleção que nós havíamos feito inicialmente. Então, teria que mudar isso para selecionar até aqui embaixo. Ok. E aí sim ele ia resultar nos 411. Tá? Utilizando o desloque,
Só clicar em atualizar já resolveria o problema. Não precisaria alterar a base de dados. Esse é o ponto. Tá? Então eu vou clicar aqui em Ctrl Z para voltar à posição anterior. Ó, Ctrl Z, voltei ao 137 e vamos criar então esse desloque, né, para poder funcionar legal aqui na dinâmica. Igual, desloque. Referência, primeiro argumento dele, referência. A partir da onde começa essa minha tabela, tá? O que é o desloque? As funções, geralmente, o procv, a função c, eles resultam em um resultado, em um valor, né? Seja texto, seja número, seja hora, seja data, é um valor. A função desloque, ela tem a capacidade de resultar, né? O resultado dela é uma tabela, é um intervalo de várias linhas e várias colunas, quantas você precisar. E isso é muito bacana para você utilizar dentro de PROC-Vs, em tabelas dinâmica, em validação de dados, fica muito legal com validação de dados. Então, tem uma gama aí de funcionalidades que ela pode ser aplicada. A nossa referência aqui neste exemplo, como eu quero que ele represente toda essa tabela aqui, essa base, é A1. Eu vou pegar A1, que é a primeira célula no canto esquerdo ali da nossa base. A1. Ponto e vírgula. O lins e o cous, para este exemplo, nós não vamos precisar desses argumentos. Do que se trata, né, esse lins e cous? A distância. Então, por exemplo, eu poderia falar para ele, olha, a partir dessa célula aqui, né, eu quero calcular a distância em linhas, em colunas, e a minha tabela começa a partir daqui, ó. Depois de 5 linhas e 2 colunas para cá, minha tabela começa aqui. E você fazer algo dinâmico com isso, né? Cada hora essa tabela começa num local diferente. Isso é o que o lins e cous permite. Eles são as distâncias dessa referência para onde começa efetivamente a sua tabela. Como no caso ela vai começar em A1 mesmo, a distância é 0, tá? Ó, 0, ponto e vírgula, 0. Não há distância. Vai começar exatamente em A1. Eu não quero esse dinamismo para essa situação, não. A altura. A altura da nossa base concorda que é a quantidade de linhas que ela possui? Então aqui eu preciso de uma função que retorne para mim a quantidade de linhas. Porque se eu colocar aqui simplesmente de 2 a 28, quer dizer que nós temos 27 linhas e que a minha tabela tem 1, 2, 3 colunas. É isso que ele está pedindo aqui. Quantas linhas? Ah, não, 27 não, porque tem o cabeçalho, né? É 28 mesmo. Quantas linhas tem a base e quantas colunas tem a base? Só que se eu deixar dessa forma, ele fica engessado. Ele sempre vai ter 28 linhas e 3 colunas. Vamos ver? Eu vou dar Enter e... Legal, né? Ó, neste momento pode ser que você esteja preocupado porque na sua planilha não trouxe essa tabelona aqui que trouxe na minha e ela está exibindo aí simplesmente um erro para você. Sim, nas versões anteriores, eu estou trabalhando aqui com a versão 2019, tá? Nas versões anteriores é o que acontecia mesmo, ele trazia um erro. Se esta é a situação, vamos resolver, dá para você enxergar a tabela a que esse desloque se refere, fazendo o seguinte, ó, eu vou copiar a função desloque A1, 28, 3, vou copiar isso aqui. E vamos na guia fórmulas, grupo nomes definidos, gerenciador de nomes, vamos criar um novo nome. O nome vai ser a base dinâmica, ó, dá para aumentar aqui, ó, no cantinho, base dinâmica, escopo da pasta de trabalho mesmo, refere-se a essa função. Desloque A1, 00, 28, 3. Ok. Tá aqui, ó. Criamos o nome. Marcos, nada aconteceu. Concordo. Dá um clique, apenas um clique, aqui dentro da função aqui, ó. Percebeu? Ele está marcando aqui, então, ó,
o que representa o desloque, tá vendo? Toda essa tabela. Então, se por acaso você está numa versão anterior, ele não traz a tabela aqui igual no meu, tudo bem, por aqui você consegue confirmar que o seu desloque está legal, está correto, porém ainda está engessado. É preciso dinamismo. Como nós conseguimos substituir esse 28 e também o 3, se quiser, para ter um dinamismo de coluna, por uma função que consiga trazer exatamente a quantidade de linhas e de colunas? Muito simples. Eu vou excluir esse meu desloque aqui. E nós vamos trabalhar agora com a função conte valores. Conte valores. A função conte valores é muito simples. A conte valores, olha só, ela conta o número de células de um intervalo que possui algum valor. Qualquer valor, seja ele qual for. Se for um espaço, se for um ponto, se for uma vírgula, ela ignora por completo células vazias. Então, conte valores da coluna A. Vou fixar aqui, ó. Fechei. É assim que nós vamos fazer dentro do desloque, tá? Conte valores da coluna A, Enter, traz exatamente o número 28. Entendeu? E pode fazer para a coluna também. Se você pretende colocar novas colunas aqui futuramente, você pode também fazer para colunas. Só que aí eu precisaria tirar essa minha dinâmica daqui, tá? Porque senão ele vai contar também, né, um conte valores aqui da linha 1. Olha, conte valores da linha 1. Ele traz aqui o número 5, deveria trazer o 3, porque ele está contando essas duas aqui também. Então vamos lá em análise de tabela dinâmica e vamos mover a tabela dinâmica. Vou movê-la para cá, para J8. Pronto. Está aqui a minha dinâmica agora, sem problemas. Certo? E agora sim, olha, o conte de valores da linha 1 está retornando 3. É isso aqui que nós precisamos ter dentro do nosso desloque. Então vou pegar esse conte de valores, vou copiar. Vamos lá na guia Fórmulas, Grupo Nomes Definidos, Gerenciador de Nomes, Base Dinâmica, está aqui a nossa fórmula. Onde está o 28, eu vou apagar e vou colar o nosso conte valores da coluna A. E onde está o 3, eu nem vou lá copiar, eu vou digitar aqui mesmo. Ó. Conte.valores, abre parênteses, cifrão 1, dois pontos, cifrão 1, fecha o parênteses do conte valores e tem o outro parênteses aqui que é do desloque, tá? Vou clicar aqui nessa parte em branco. Deseja salvar as alterações feitas na referência do nome? Sim, desejo. E agora, quando eu clicar na base dinâmica e clicar na fórmula aqui embaixo, olha o intervalo que ele está pegando. Exatamente o mesmo intervalo, com a diferença que agora, se eu adicionar mais informações, basta atualizar, né, para que ele possa atualizar a tabela dinâmica. Vamos mudar então agora a fonte de dados da dinâmica. Eu vou fechar aqui. Nesse momento, deixa eu mover ela novamente. Ficou muito para o lado aqui, ó. Mover para cá. Certo? Agora eu vou alterar a fonte de dados. Alterar fonte de dados. Vou apagar isso aqui, não me serve mais. Pressiona a tecla F3. O F3 ele exibe uma lista de nomes que você já tem criado. F3, muitas vezes você pode não lembrar o nome que você deu para a base. Ó, F3 está aqui, ó, base dinâmica. Ok. Ok. 411.624. Agora vamos para o teste fundamental. Será que só atualizar ele já vai conseguir pegar os outros registros? Eu vou pegar aqui um intervalão então, ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo, ó, 2 vezes. Colei, colei. Tá até a linha 62 agora. Vamos ver aqui o total. Faturamento dá 948.312. 948.312. E agora na minha dinâmica, nós vamos atualizar. Análise de tabela dinâmica, atualiza. Ó, que belezinha.
É só atualizar. Você nunca mais vai ter que alterar a tabela dinâmica. Podendo ainda, se você dá uma olhadinha no meu vídeo sobre gravação de macros, você pode gravar uma macro de como atualizar e colocar um botãozinho aqui do lado de atualização, certo? Você coloca os dados, clica aqui e atualiza automaticamente. Muito bom, né? Sensacional. Gostou da dica? Você usa muita tabela dinâmica? Eu tenho certeza que o Deslock pode auxiliar muito e depois farei mais vídeos de outras coisas que o Deslock pode auxiliar no nosso dia a dia. Gostou mesmo? Dá um like, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, auxilia eles, compartilhar informação, compartilhar conhecimento é o melhor caminho. Isso ajuda o Brasil a sair da crise, ajuda as empresas a crescerem, tá? Eu agradeço a concorrência do mercado de trabalho porque me faz querer ser mais, me faz querer ser melhor, me faz estudar mais e conhecer cada vez mais. Então, eu adoro quando eu encontro alguém realmente que tem o mesmo conhecimento ou sabe ainda mais, porque ou eu vou aprender muito com ele, ou eu vou ter que correr atrás para poder me equiparar. Então, o crescimento é uma consequência inevitável. Então, compartilha conhecimento sim, pessoal, sem essa de fazer uma ilha e ficar protegendo a informação. Tudo bem? Dê um like no canal, se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.